flautista de Genebra, ele não tá em São Paulo, não. É porque essa matéria foi escrita pela imprensa, tá citando o Jamil, né? Então, Jamil, 2 pontos. É o UOL citando o Jamil. Aceno de Trump a Lula é visto como derrota do grupo de Rubio nos Estados Unidos. Ficou absolutamente evidente já naquele cenário da Assembleia Geral a cara do Rubio nada satisfeito com o que ele estava vendo. Precisamos entender o governo americano para além de um bloco monolítico, como é no Brasil e em qualquer governo do mundo. Esse maluco deve estar me assistindo. O Jamil já está me assistindo, porque eu falo exatamente isso. Não é um bloco monolítico. São forças e ministros diferentes, quase vice-reis, que tentam influenciar o presidente para ir em uma outra direção. Rubio tem uma aliança muito mais próxima ao bolsonarismo e ao próprio Eduardo Bolsonaro do que qualquer outro ministro dentro do governo Trump. É uma ala mais ideológica. E se você pegar o projeto 2025 e analisar o que está sendo dito sobre a questão do Ministério das Relações Exteriores, você vai ver que realmente existe uma preocupação ideológica. Segundo Jamil, o racha não se limita ao Departamento de Estado. Setores ligados ao comércio defendem menos hostilidade, enquanto o grupo de Rubio representa a ala mais radical do trumpismo. O Tesouro Americano é o principal contraponto, mas que vem dentro de um outro arcabouço, que é o STR, que é o Escritório de Comércio da Casa Branca, e também o Departamento de Comércio. Existe uma separação, um racha, não só na questão com o Brasil, é algo um pouco mais profundo. O Departamento de Estado com Marco Rubio é visto como algo talvez um pouco mais radical ou mais próximo à ideologia da base mais radical do trumpismo. Já o pessoal do comércio, obviamente, não rasga dinheiro e tem outra percepção e outros contatos também. A turma do Roberto Campos Neto está tentando influenciar isso daí através do Maurício Claver Caroni. O Roberto Campos Neto, ele realmente está fazendo isso. O Roberto Campos Neto, que teve a oportunidade que teve de vida de presidir o Banco Central Brasileiro, está trabalhando para tirar a anistia do debate. E se eu critico ele, eu sou louco, né? Como assim eu ouso criticar o Roberto Campos Neto? Essa é a força do Eduardo. Nenhum governo, todo mundo toca a mesma música. E essa galera do dinheiro, normalmente sempre pensa no dinheiro, né? Economista é miséria. Só pensa, os caras têm dificuldade de chegar ao lado ideológico da vida. E Eduardo conseguiu. Na cara e na coragem. E a galera quer vender como derrota. Fraqueza. Assim, eu não consigo entender. Gente, eu sou o louco que tá passando pano, ou o que eu falo tem algum fundamento. Seja honesto, velho. Não é possível, pô. Sabe? Não é possível que eu sou o maluco, o doidinho da praça, não. Aí o mesmo Estadão, que escreveu aquela porcaria, aquele lixo, e que você vê agora, né? Usando outras coisas pra rebater. É o Estadão que ontem, que foi aí o negócio do jornalismo, uma parada dessa, escreveu: em crise, jornalismo precisa de humildade. É, né? Mas você não coloca isso em prática. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem que eles estão destruindo o Brasil, mas o projeto de poder fala mais alto. Este Dia Mundial do Jornalismo é incontornável refletir sobre a interdependência entre a imprensa e a democracia. Onde não há jornalismo, florescem a propaganda, a manipulação e o silêncio. É o Brasil, né? Não tem jornalismo. Sobra propaganda, manipulação e silêncio. O jornalismo profissional sempre foi alvo preferencial dos que aspiram ao poder sem limites. Populistas de direita fazendo a imprensa inimiga ser desmoralizado. Trump, Bolsonaro, Orbán, o Modi, todos recorrem à tática de acusar a imprensa de fabricar fake news para justificar suas próprias falsificações. Mas não é só a direita que ameaça a liberdade jornalística. Regimes autocráticos de esquerda, como o Partido Comunista Chinês, Maduro, perseguem os jornais independentes com ferocidade cada vez maior. O PT, por sua vez, inventou o Partido da Imprensa Golpista, o famoso PIG, espécie de incluir maligno dos jornalistas para derrubar os virtuosos governos petistas, e Lula nunca renunciou ao sonho do controle social da mídia, agora reciclado para a regulação das redes sociais. Mas então, o jornalismo é realmente um conluio maligno. Isso aí não tá errado não, viu? Os inimigos da imprensa são evidentes, não menos grave é a crise endógena que corrói sua integridade. Agora vem a autocrítica. O descrédito generalizado da mídia não se deve apenas à desinformação fabricada por demagogos e redes sociais, decorre também de escolhas viciosas dentro das próprias redações. A hegemonia progressista. Ele não fala a palavra esquerda, né? Tu vê a dificuldade, né? Por que não fala assim? A hegemonia de esquerda no jornalismo profissional. De esquerda erodiu a confiança de vastos segmentos da sociedade que passaram a enxergar a imprensa não como guardião dos fatos, mas como porta-voz de uma ortodoxia ideológica. A noção de clareza moral degenerou com frequência em moralismo militante. A busca de cliques levou a sacrificar a imparcialidade em favor de narrativas engajadas ou sensacionalistas. Tá ouvindo, Daniela Lima? Eu não tô falando de você. O problema não se restringe à esquerda. O jornalismo conservador também produziu seus desvios que beiram o negacionismo e a fraude. Aí veja a acusação. Olha o negacionismo. O caso da Fox News, obrigado a pagar quase 800 milhões de dólares por difamar uma empresa de urnas eletrônicas. Ah, meu Deus, como ousa falar das caixinhas dos votos. É um padrão, né, gente? A direita radical descobriu que transformar paranoia em produto midiático rende cliques e votos, ainda que ao custo de envenenar a democracia ou justamente por isso. Assim a imprensa se vê sitiada por fora e em grande medida corrompida por dentro, de um lado populistas que querem calá-la, de outros jornalistas que em nome de causas ou da audiência traíram seu compromisso com objetividade e rigor. Estadão é ambos. A saída não está em nostalgia nem acomodação, mas em renovação.
É preciso recobrar os valores fundamentais do ofício, a objetividade entendida como método disciplinado de verificação, imparcialidade como lealdade aos fatos e não partidos, integridade ética contra a tentação de se tornar trincheira política. Mais do que nunca, o jornalismo precisa de humildade, para reconhecer erros, corrigi-los rapidamente e cultivar proximidade com o público sem se deixar capturar por ele. E encerra dizendo: no tempo de desinformação industrial, redes sociais viciadas em escândalos e pipipi, popopô, pode fabricar realidades falsas em segundos. O jornalismo profissional é um bem coletivo, mas precioso, não menos. Só ele pode oferecer democracia, uma base factual comum, é o consórcio, sem a qual o debate público se dissolve em gritos inconciliáveis. É um trabalho árduo, mas indispensável. Acender luzes onde o poder quer sombras. Dar voz ao que o autoritarismo quer calar. Separar a verdade da propaganda, oferecer verdades incômodas onde o público quer afagos. Sem imprensa livre, a democracia se atrofia. Sem democracia, a imprensa é asfixiada. Por isso, neste Dia Mundial do Jornalismo, o chamado é duplo. Que os governantes cessem seus ataques covardes contra os repórteres e que os jornalistas resgatem o sentido maior de sua profissão. Só assim a liberdade de todos poderá ser preservada. Não tem como levar a sério uma porcaria dessa, né? Mas você vê, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem que eles são um problema. Eles sabem disso. Eles sabem que eles são um problema. Mas não querem resolver. Simplesmente eles não querem resolver. Eles não vão deixar. O Estadão falar de abandonar o lado político, assim, é de uma cara de pau sem tamanho. O veículo mais golpista da história nacional, que atuou politicamente já para derrubar o império, quer falar que agora vai... Não vai. Mas não vai de jeito nenhum. Pela madrugada.